Boa noite, sejam todas muito bem-vindas à nossa conversa de mulheres de toda terça-feira, às 19 horas, aqui pelo Instagram. E é um prazer enorme tê-las aqui para esse bate-papo, para a nossa conversa de temas relevantes e que dizem respeito à nossa condição de mulher. Nós vamos falar hoje sobre o autoconhecimento, o autocuidado. Esse é um tema que eu tenho trabalhado tanto na mentoria individual quanto nos grupos de mulheres. É um assunto que diz respeito a mulheres de todos os níveis sociais. Diz respeito a mulheres acima de 18 anos, a toda a vida, que está relacionado ao nosso sentimento, às nossas emoções, aquilo que representa a nossa vida, o que a gente precisa de cuidar, que a gente não pode delegar para ninguém esse cuidado. É um cuidado que é só nosso. Nós é que temos que olhar para as nossas necessidades, sabemos até onde vai a nossa dor, sabemos até onde vai a nossa necessidade, então somos nós mesmos que devemos ter esse cuidado conosco, tá? Então nós vamos discorrer esse tema aí, nesse tempinho que nós temos aqui juntas, mas antes disso, como a gente faz toda terça, eu gostaria que vocês compartilhassem, sabe, essa live com alguma amiga sua que tá online, alguém que tá precisando ouvir esses assuntos de mulheres. É um momento que a gente tem de aprendizado, né? É um conteúdo gratuito, né? Mas nem por isso menos importante ou menos relevante, tá? Mas é uma forma que eu encontrei usando a internet de ampliar esses conhecimentos para mais mulheres, para que elas consigam entender e compreender a necessidade do autocuidado, tá? Então, como a gente faz toda terça, eu vou fazer isso também, de encaminhar aquele aviãozinho, né? Para quem está online ou para quem quer ver depois, tá? Vamos divulgar para as nossas amigas? Essa é uma ação de generosidade, sabe? Quando a gente divide com alguém coisas que são importantes, né? Eu acho muito relevante, porque isso demonstra carinho, né? Demonstra amor. Nossa, lembrei de você, né? Com as coisas boas, né? Às vezes no nosso dia a dia a gente precisa disso, né? De ter esse convívio, de ter contatos. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Bom, mas vamos lá. Vilma, mas o que é o autocuidado? De que autocuidado você está falando? O autocuidado, ele está relacionado a várias áreas da nossa vida. Nós precisamos ter o autocuidado com a nossa saúde, o autocuidado com as nossas emoções, o autocuidado na vida profissional, autocuidado na nossa espiritualidade, autocuidado na nossa, já falei, né, na nossa saúde, no nosso corpo, com as funções do nosso organismo, né, isso é autocuidado. Autocuidado na nossa vida financeira, tá? Autocuidado na vida social, nos nossos relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade. Tudo isso envolve e implica no autocuidado. Ah, irmã, mas como assim? O que tem a ver o meu estado físico com o autocuidado? Sim, eu explico. Por exemplo, se na sua família você já tem alguém que tenha passado por uma situação de doença grave, por exemplo, câncer, se a sua tia teve câncer de mama, a sua avó teve câncer de mama, a sua mãe, a sua irmã, alguém da sua família que teve câncer de mama, o seu autocuidado com a sua saúde, ele tem que ser dobrado. Por quê? Porque você já vem de uma genética de propensão a ter um adoecimento dessa natureza. Então, seria muita irresponsabilidade você não se atentar para esse detalhe
e deixasse correr a vida e depois lá na frente você vê, puxa, mas se tivesse visto antes, daria para ter prevenido, né? Feito uma cirurgia. Então, como profissional de saúde, eu percebo muito isso, sabe? As pessoas às vezes já têm um histórico familiar, morreu de infarto o tio, o pai, o irmão, e a pessoa é hipertensa. Oi? Então, essa pessoa, ela precisa ter um acompanhamento mais frequente. E isso é um autocuidado com a saúde, né? O número de pessoas de mulheres que têm tido óbito por câncer de útero e câncer de mama é um índice alarmante. Só que essas doenças, apesar, né, de serem graves e tal, mas existe uma prevenção. Existe uma forma, né, de você, tá, você pode até, qualquer pessoa pode morrer de câncer, ok, né? De repente é isso que a pessoa teria que passar, ou sei lá, isso é da genética, ou sei lá. Mas o que acontece? A questão é você fazer o cuidado dessa situação. Se eu sou hipertensa e tem tratamento e tem formas de eu controlar a minha pressão, por que eu vou esperar ter um AVC aos 40 anos? Sem que eu, sabendo que eu sou hipertenso, eu não ligo para isso, toco a minha vida como se nada tivesse acontecendo. Então, de uma certa forma, chega a ser uma irresponsabilidade da pessoa, né? Então, por isso que eu tenho batido muito nessa tecla com vocês, né? Em várias conversas nossas, falo, gente, essa é uma questão que nós mulheres precisamos ficar atenta. Com relação ao preventivo, com relação à mamografia, são coisas básicas, sabe? E isso, ele é fornecido na saúde pública, ou em clínicas de tabela social, ou no seu convênio, ou se programe para que você pague esse exame, entendeu? Já deixa uma data fixa sobre aquilo, né? A Edna tá entrando, bem-vinda, querida, prazer tê-la aqui. Então, são detalhes, sabe? Que às vezes eu sou um pouco até repetitiva com relação a isso, mas são detalhes e são conhecimentos que a gente precisa estar antenado, sabe? Como eu posso cuidar da minha saúde, né? Todo mundo, toda a mídia tá falando, olha, você precisa fazer uma atividade física. Olha, a alimentação, ela é importante, né? Principalmente, como a gente tem falado sempre aqui, as mulheres 40 a mais. Poxa, depois dos 40, processo de menopausa, né? Os hormônios ficam muito desestabilizados. Aí você fica 5 anos sem ir ao médico. O que vai acontecer com as suas taxas? Né? Então, essa frequência de avaliação, poxa, se eu não estou comendo direito, se eu não estou dormindo direito, entende? Você precisa se cuidar. Você precisa consultar um médico, um profissional de saúde para fazer o seu acompanhamento. Doutor Evandro, ai que beleza. Aí, ó, nosso dentista, entendeu? Tem que dar uma geral nos dentes, né? Como que você vai ficar 2 anos, 1 ano sem comparecer no dentista, né? Até por uma questão de descalcificação. A gente precisa, às vezes, alguns nutrientes que o nosso organismo já não produz mais. Então, esse autocuidado com a nossa saúde, ele é fundamental. Assim como, às vezes negligenciado, o cuidado com as nossas emoções. Por quê? Às vezes você está entristecida, né? Mais do que o normal, claro, né? Todos nós temos tristezas, nós temos dias felizes, outros não tão felizes. Mas o que acontece? Se você está triste 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, você precisa de ajuda. Você precisa procurar um profissional de saúde. Por quê? Isso já passou de uma normalidade. Ah, Ilma, mas eu perdi um ente querido, né? Minha mãe, meu pai. Ok, né? A gente precisa viver o luto. Ok, tudo bem. Só que se isso está se arrastando ou se está extrapolando a normalidade, entre aspas,
você precisa olhar para isso, né? Aí, olha, eu tô num estresse, num nervoso, tô sem paciência com os meus filhos. Ó, se alguém falar A pra mim, eu já venho com Z, né? Então, esse desequilíbrio emocional. Claro, né, gente? Todo mundo estressa, todo mundo tem dia, né? O trânsito, é correria, mercado, paga conta, filho pequeno. Ok, eu sei de tudo isso, eu vivo isso, mas a gente precisa saber esse momento do sininho, sabe? De ficar antenada que isso está comprometendo a minha vida. Porque às vezes, como a gente falou lá dos hormônios, às vezes você está até com desequilíbrio hormonal. E por isso você fica impaciente, por isso você parece mais cansada do que o normal, sabe? Então, essa análise, esse cuidado que a gente precisa ter com a nossa saúde física, com a nossa saúde emocional, ela tem que estar equilibrada, entende? Por exemplo, se você tem um problema intestinal grave, né? E você não olha para isso, você não cuida isso vai mexer com o seu humor, entendeu? Porque existe um desequilíbrio fisiológico que vai afetar nas suas emoções, sabe? Então, é fundamental que a gente tenha esse olhar e que a gente tenha esse conhecimento. Por isso, assim, sabe, gente, que eu tenho disponibilizado, né, esses momentos aqui de conversa, de live, para que propaguem, manda no WhatsApp para suas amigas, para prima, para tia que mora no interior, sei lá onde, sabe? Para que essas informações cheguem para as pessoas compreenderem o que está acontecendo com ela, sabe? Porque realmente tem pessoas que não têm acesso, outras por ignorância mesmo, né? Olha, eu trabalho tanto que eu não tenho tempo para esses mimimi. Já ouvi isso de monte. Olha, esse negócio de depressão aí é pessoas que não tem o que fazer. É pessoa que tem a mente desocupada. Ui, não é bem assim, sabe? A gente que atua com mulheres, né? Eu atuo em unidades de saúde, eu percebo que às vezes o adoecimento emocional, ele é tamanho que a pessoa sente um vazio. Às vezes ela tem muito dinheiro. Às vezes ela tem uma casa maravilhosa, tem uma família maravilhosa, né? Um esposo, os filhos, carro zero, e a pessoa cai numa depressão profunda, que não tem explicação, né? Assim, do ponto de vista, olhando, quem tá olhando. Mas tem toda uma explicação emocional que precisa ser ajudada. Precisa de profissionais capacitados para fazer, né, junto com essa pessoa, descobrir ferramentas, sabe? Resgatar essa pessoa dessa condição que ela vive, sabe? Não é uma coisa tão simples, é algo complexo, sabe? E não tá ligado à classe social. Ela tá com depressão porque ela, né, tem uma condição muito vulnerável. Ok, isso afeta muito o nosso emocional mesmo. Quando você não consegue ter o mínimo de sobrevivência, né, você não tem uma casa decente, você não tem comida suficiente para, né, os seus filhos, isso, para uma mulher, isso é muito angustiante. Isso afeta demais as emoções. Mas eu também conheço pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade, né, que tem o mínimo, só que são pessoas muito felizes, sabe? Ela consegue ter um humor, sabe? Ela consegue ter um vínculo familiar com seus amigos, sabe? Com os próximos. Ela é uma pessoa que se doa, apesar dela ter pouco, mas ela ainda consegue ajudar o outro. Consegue ajudar a vizinha que não tem a cebola. Entende como é que é? Porque ela tem um coração generoso. Ela é grata pelo pouco que ela tem. Mas que também não falta. Entendeu?
Então, essas reflexões eu tenho trazido aqui para vocês, para que a gente comece a pensar e comece a olhar para a nossa situação, sabe? Com relação ao emprego, né? Que eu falei, ai, mas como assim o autocuidado do emprego? Você tem que olhar para a sua situação profissional, né? Você tá há quantos anos na mesma função que você trabalha? Como você se relaciona no seu ambiente de trabalho? Será que não está na hora de você fazer uma capacitação, de você, né, olhar para frente, ver o que você pode desenvolver, o que você pode ensinar para uma outra pessoa que está chegando, compartilhar o seu conhecimento, deixar um legado no seu emprego, sabe? Porque é aquilo que a gente tem comentado, né? As pessoas entram num automático, come, bebe, dorme, e ele não olha para o entorno, sabe? Questão espiritual. Ai, ó, isso aí, nada a ver, é uma coisa... Não tô falando de igreja, de religião, estou falando da espiritualidade, da sua conexão, da sua integração, né, com a sua fé, com a forma como você identificou, como você, né, se relaciona, né, com Deus ou com um ser superior, mas a gente precisa disso. A gente precisa ter uma fé, sabe? A gente tem que ter um equilíbrio, porque se você só trabalha, só se diverte, só e não tem um tempo para cuidar da sua espiritualidade, essa área da tua vida também está falhando. Nós somos um ser total, completo, sabe? Ai, eu não gosto desse negócio de parente, não. Eu cuido da minha vida e cada um por si. É porque você não conhece meus parentes. É isso que eu ouço por aí, né? Ai, meus parentes não dá pra conviver. Eles falam alto. Ai, rola fofoca. Ai, ninguém, né? É aquela falsidade nos aniversários, só se encontra nos aniversários. Mas é a sua família. E todos nós temos uma história de família. E isso é muito importante, a gente passar para os nossos filhos. Sabe? Eu gostaria que você refletisse nisso. Porque as pessoas que têm esse legado... Da ontem eu conversava com uma amiga sobre isso. Num café que a gente teve rapidinho, né? Como é importante esse legado que a gente tem dos nossos avós, dos nossos pais. Sabe aquele momento que estava todo mundo na sala, que pegava o álbum de fotografia, sabe? Lembrava do tio, da tia, alguma coisa engraçada, né? Que alguém fazia e outros imitavam aquela situação, né? Eu tenho histórias belíssimas, né? Minha família, por parte do meu pai, são 9 irmãos e por lado da minha mãe, 5. Então, tem de um tudo, claro, né? Mas a gente tem momentos muito felizes, muito agradáveis, né? Exemplos, né? Dessas pessoas mais velhas que trouxeram e que trago até hoje, né? Essas marcas. E eu tento passar isso para os meus filhos. Tem tios que já faleceram, meu avô já faleceu. Mas quando eu resgato isso para os meus filhos, sabe? Isso também começa a fazer parte da vida deles. Ai, né? A minha mãe conta que o pai dela, que o avô dela, que a avó dela fazia isso. Isso vai ficando um registro, né? Da nossa família, da nossa história. Porque se a gente chegou até onde estamos, a gente deve à nossa família, né? A gente não caiu do céu, brotou do chão, né? A gente é fruto de um relacionamento familiar. Né? Então, a gente tem que ter essa gratidão e esse olhar para nossa família. Tá? Voltando um pouquinho lá nas questões emocionais, a Cíntia tá entrando aqui. Oi, querida. Bom tê-la aqui. Prazer. Com relação às nossas emoções, não é muito comum as pessoas terem esse olhar para a questão emocional.
Porque às vezes a gente até se preocupa um pouco com a saúde física, mas é um pouco mais difícil fazer a conexão, sabe, das emoções. Porque nós mulheres, nesse ritmo de tripla jornada, existe um cansaço que é natural, que é... Porque se você trabalha 8 horas por dia, se você pega ônibus, ou se você, mesmo que você tenha seu carro, mas se você tiver que atravessar uma cidade, se você tiver que enfrentar um trânsito caótico, né, às 5h30, 6 horas da tarde, só aí você já chega cansado em casa, né? Sem contar as outras preocupações, né, do dia a dia, de responsabilidades, de sustento da casa, muitas vezes. Muitas mulheres compõem a renda familiar, né? A Sinatra entrando aqui, linda, obrigada. Então, a gente precisa ter esse olhar para as nossas emoções. Porque às vezes a gente vai entrando nessa rotina aí só de trabalho, e no outro dia e vai, que uma hora o nosso corpo vai pedir arrego, sabe? Ele não vai resistir. Como eu sempre tenho dito, o nosso corpo é como um carro, sabe? Você tira um carro, né, novo, lindo, maravilhoso. O que você tem que fazer? Manutenção, né? Se esse carro tem 5, 10 anos, a manutenção vai cada vez ficando mais complexa. E nós, seres humanos, no caso aqui, mulheres, pensa o nosso histórico, né? Se você teve 2, 3 filhos, você passou por cirurgias, né? Você teve um agravo de saúde, você é hipertensa, você é diabética. Gente, mais ainda você tem que ficar antenado, sabe? Porque existe um agravamento natural. Existe um desgaste físico normal, né, do ser humano. E a gente precisa se atentar sobre isso, sabe? Tudo bem, quando você tem 20 anos, talvez não seja tão necessário você estar indo com frequência ao médico. Mas aos 50, você precisa olhar como tá suas taxas. Precisa ter esse olhar, né? A Rita também, oi querida, obrigada por estar aqui compartilhando com a gente, muito obrigada, gratidão a vocês. Outro cuidado, né, que a gente ouve também todos os dias, sobre a autoestima, sobre a beleza, né, da mulher. Ai, mas esse negócio de ficar cultuando o corpo, isso é muito exagerado. Ok, tudo bem com relação aos exageros. Mas, por outro lado, às vezes a mulher também não olha para ela, né? Será que assim, né? Se desse uma cortadinha no cabelo, se desse uma, né? Mudar a cor do cabelo, né? Com relação a baixo peso, alto peso, né? Porque às vezes a pessoa também é magra demais. A gente tem uma população crescente de alto peso, mas a gente tem também pessoas que são extremamente raquíticas, possivelmente também tem um problema de saúde. Assim como muito peso é complicado, baixo peso também, né? Tanto que as crianças é feito um acompanhamento do desenvolvimento dessa criança, com relação a peso, altura, né? E nós adultos também, sabe? Então, é esse olhar que eu tenho enfatizado e trazendo aqui para vocês para essa reflexão, para que vocês consiga compreender a importância de olhar para você. Por isso que é autocuidado. Porque você acha que alguém vai ficar te lembrando, ô Ilmar, seguinte, você foi no médico? Qual a última vez que você fez o preventivo? Qual a última vez que você fez sua mamografia? Não. Isso são autocuidados. Sou eu que tenho que me preocupar. É uma coisa que a gente não pode delegar ao outro, né? Por mais que seja agradável, às vezes seu companheiro, sua companheira, né, seja uma pessoa antenada e fala, olha, será que não tá na época? O ano passado você fez em tal época, né? Legal, é bacana isso,
ter essa, né, essa compreensão. Mas os homens, por exemplo, eles são muito resistentes a ir em médico. Né? Às vezes a mulher fica, olha, você tem que ir, olha, não sei o que, vai ter a semana não sei do que, semana do combate ao câncer, semana de combate à próstata. Ixi, pra levar o marido pra unidade de saúde é muito difícil. Né? Mas aqui, nós, entre mulheres, nós temos que ter esse olhar, sabe? Lembrar sua vizinha, lembrar sua mãe. Mãe, quando que você fez sua mamografia? Mãe, você tá cuidando da sua diabetes? Entendeu? Isso a gente pode fazer, né? De lembrar, mãe, tá na hora de agendar, né? Suas irmãs. É isso que eu tenho, assim, batido na tecla, sabe? Para que a gente possa ser esse agente, sabe? De informação, de mudança também na vida das pessoas. Porque, assim, infelizmente, muitas mulheres não têm acesso a esse tipo de informação. Sabe? E é um privilégio você entender isso, mudar o seu pensamento, né? Porque, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu toco aí. Ah, não sei se, né? Ah, cortei o cabelo faz 2 anos, tá tudo bem, né? Ai, o meu não tenho dinheiro para essas coisas. Ai, você tá falando aí, mas ó, não dá, é tudo muito caro, o salão é muito caro. Ok, né? A gente sabe que hoje o mundo da beleza é um investimento, né? Em algumas situações, alguns procedimentos, realmente é bem caro, né? Porém, existem N alternativas. Né? A gente já conversou aqui sobre isso. Tem a troca de serviços, sabe? Uma mulher que é costureira que conhece a dona do salão. Por que não trocar serviços? Né? A outra mulher tem uma padaria, né? Ela faz bolos. Por que não trocar com a mulher do salão que não tem tempo de fazer o bolo? Trabalha de segunda a domingo. Entendeu? Então, eu não sei se isso faz sentido para vocês, sabe? Mas da minha experiência, o que eu vivo e atendo no dia a dia, são essas questões que se apresentam, sabe? Às vezes as mulheres chegam num auge de sofrimento, de dor. Ai, Ilma, olha, só notícia ruim, né? Ai, tô doente, tô isso, tive que internar, tive que ir no psiquiatra, tô tomando remédio. Ok, né? Às vezes a gente precisa mesmo. Mas por quê? Por conta da falta desse autocuidado. Porque talvez lá atrás, quando você percebeu que as suas emoções não estavam normais, sabe? Já estava aquela ansiedade, já estava com dificuldade para dormir, você não estava dormindo direito, não estava comendo direito. Você vai ficar nessa situação até quando? Sem você procurar uma ajuda, sem você procurar um profissional que possa te ajudar, que possa fazer uma avaliação. Ah, não, vai passar. Não, é só uns dias aí que eu não dormi, mas tá tudo certo. Só que aí você não dorme, no outro dia você tá cansada, e aí você vai pro trabalho, e daí você, né, descarrega em todo mundo. Aí as pessoas falam assim, ai não, ela é muito chata, ela é muito estressada. Né? Eu já vi mulheres dizer assim, ai, nem eu tô me aguentando. Tamanho nível de estresse, de, sabe, de amargura, tudo misturado. E quando você chega nesse ponto, é porque algo, sabe, não tá ajustado. E você precisa olhar para suas atitudes, para a forma como você está vivendo. Porque é possível, sabe? Fazer alteração, mudar a rota. Isso é normal. Isso é em todo planejamento, isso é possível. Ó, planejei assim, mas agora eu vou ter que fazer diferente. Por quê? Porque existe uma demanda, existe uma necessidade de você rever aquela tua posição. Sabe?
Então, por isso que eu trago isso aqui, sabe? Eu não me canso de falar sobre isso. Porque todos os dias, todos, eu atendo mulheres com esse quadro, sabe? Adoecida um pouco mais, um pouco menos, mas que tem essa necessidade de olhar para si. Ai, mas não tem tempo. Olha, eu tenho 3 filhos pequenos, sou eu que cuido, eu sou separada, eu sou viúva, eu tenho que, né? Sou eu e eu. Ok, mas você precisa ter o seu descanso. O corpo pede, isso é normal. Eu tenho trabalhado bastante com relação a essa construção, né? A gente vai lançar um novo grupo, né, de apoio às mulheres. Então, eu tenho tido um processo, assim, de construção, tá? Que é muito bacana. Amo o que eu faço. Só que domingo, por exemplo, eu tava assim, sabe? Cabeça cheia. E domingo foi um dia que eu não mexi com nada relacionado ao meu trabalho. Entende? Fui ver outras coisas, entrei num site lá que tem bijuterias que eu amo ver, sabe? Coisa, como diz meus filhos adolescentes, coisas aleatórias, entendeu? Por quê? Porque a gente precisa, né? Principalmente quem trabalha com criação, com algo com números, que exige muito do nosso cérebro, a gente precisa fazer coisas diferentes às vezes. Diferente do corriqueiro, sabe? A diva, querida, que bom ver você aqui, amiga de muitos anos, muito legal. Entendeu, meninas? Então é isso. Quando que você vai descansar? Porque se você trabalha de domingo a domingo, nesse pique, com 2, 3 anos, você vai ter que fazer a revisão aí do seu carro. Porque se você pegar o carro, não coloca água, só põe combustível, não vê pneu e toca, o que vai acontecer? Entende? Faz sentido para vocês? Isso que eu tô falando. Comente aí, deixe seu comentário. Eu tenho deixado gravado, tá? Essas nossas lives de terça-feira, porque muitas pessoas comentam: ah, Ilma, é que eu tô fazendo um curso e aí é o mesmo horário, daí eu não consigo. Ah, é o horário que eu tenho que pegar meu filho na escola. Ah, é o horário que ainda tô fazendo janta. Ok. Mas por isso eu tenho disponibilizado, sabe, esses conteúdos para que vocês tenham acesso, né? E aí, gente, quando você percebe, né, nas suas atitudes, no seu comportamento, que você precisa de ajuda, é o momento de você procurar as alternativas. E são muitas alternativas. Uma delas é essa aqui. Toda terça-feira, né, às 19 horas, nós temos um bate-papo para falar de assuntos de mulheres. Tudo bem, talvez hoje esse assunto não encaixa no seu cotidiano, mas sempre a gente tá falando de alguma coisa relacionado ao feminino, à mulher. A Marta, oi querida, parabéns pelo aniversário, aniversariou essa semana. Então, gente, é isso que a gente precisa olhar para nossa vida. Como eu estou vivendo? Porque se a gente não olhar, né, vai ter consequências lá na frente. A gente precisa, sabe, fazer essa revisão, essa reorganização. Porque, como eu disse, se a gente não está olhando para como eu estou no meu trabalho, como eu estou com a minha espiritualidade, como eu estou com as minhas emoções, como eu estou com a minha situação física, né, o meu corpo, a minha alimentação. Começa a comer aí 3 anos. Gordura, fritura, né? A coisa mais fácil, não pega aqui e tal. O seu corpo vai pedir arrego, o seu fígado vai arrebentar. Né? Você já tem, né? Como eu falei, às vezes você tem até já geneticamente
uma predisposição a ter problema cardíaco. Aí você é hipertenso e você dele comer comida salgada, né? Comer desordenadamente, não acompanha a sua pressão arterial, entendeu? Que já é sempre meio alta, 15 por 11, 15 por 9, 16 por não sei o quê. O risco de ter um AVC é muito maior do que se você já levar isso mais ou menos equilibrado, né? Tem pessoas que às vezes precisa fazer uma semana, sabe aquela tabelinha que o médico dá? Não, a senhora vai aferir a pressão, né? Toda semana, de manhã e de tarde, pra gente ver essa oscilação. Porque às vezes é muito comum, né? Hoje tá 12 por 9, amanhã 14 por não sei o quê, depois 15 por 10. Entendeu? Então essa oscilação não é uma situação normal. E numa dessa de elevar, né? Tem gente que chega a 18, 20, tem um AVC. Um problema cardíaco, precisa de uma cirurgia, coisas evitáveis. Coisa que no dia a dia você consegue evitar, se você olhar para você. Ok? E aí é um momento também, de repente, de procurar ajuda, os vários formatos, como eu falei. Aqui a gente tem essa conversa. Nós temos a mentoria individual, tem online, tem presencial. Ah, Ilma, eu não me adapto com tecnologia. Beleza, a gente pode marcar um horário, sem problema, presencial. Próximo da sua casa, próximo da minha, no meio do caminho, não sei. A gente, né, negocia isso. Por isso que eu gosto sempre de deixar aqui o meu WhatsApp, que é o 67 98402 2770. Esse é o meio da gente comunicar super rápido, né? De a gente ter um diálogo e acertar esses detalhes de dia, horário, como fica melhor, tá? Então, pode acionar aí pelo WhatsApp. As outras formas são os grupos, né? O grupo de apoio. Nós vamos ter um presencial agora, em março. Dia 5 de março, nós vamos ter um encontro, né? Um grupo de mulheres com 5 encontros, tá? Aos sábados, período vespertino, um horário mais flexível, né? Para essa vida louca que a gente tem. E também o grupo online. Então, a gente concluindo esse grupo presencial, nós vamos também ter uma turma online. E a gente vai alternando, presencial, online, para a gente contemplar, né? As várias demandas. Tem gente que fala, ai, mas eu não consigo sair esse horário, não dá. Beleza, podemos marcar um horário online, né? Até também outras mulheres, né? E as pessoas que acompanham o meu trabalho. Ai, Ilma, só em Campo Grande que vai ter? Por enquanto, em Campo Grande, né? Esse de março será aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas nada impede de ter um outro grupo numa outra cidade, né? A gente fazer a nossa organização para que isso aconteça, tá? Sem problema. Por isso eu pensei também a forma online, né? Porque no online a gente consegue atingir o maior número de mulheres ao mesmo tempo em posições, né, diferentes, outros estados, países, por que não, né? Então é isso, minhas queridas. Queria agradecer muito a vocês que têm acompanhado, que têm curtido, que têm compartilhado, né, esses conteúdos, essas nossas conversas. Eu fico muito feliz, sabe? Que isso cada vez se espalhe mais mundo afora, né? Porque com certeza alguma mulher vai estar necessitada disso. Vai ser um divisor de águas na vida dela quando ela ter esses conhecimentos, de que ela precisa olhar para ela, de que ela precisa praticar o autocuidado. Tá certo? Queria agradecer muito. Fiquem com Deus. Até terça-feira. E como eu disse, se tiverem sugestão de temas aí pra gente conversar, pode mandar aí, pode escrever, que eu vou estar atendendo vocês com o maior carinho, tá bom? Grande beijo. Fiquem com Deus.